Olá, tudo bem? Prazer em falar com você. Me chamo Professor Sampaio e sou responsável por este novo curso Aplicações Java com Spring Boot. Na verdade, este é meu sexto curso da carreira Formação de Desenvolvedores de Software Java para o Web. Qual é o objetivo desse nosso treinamento? É lhe preparar para o mercado de trabalho, para trabalhar com um dos frameworks mais populares do mercado Java, que é o Spring Boot, no caso, quando eu estou gravando este vídeo na sua versão 3, perfeito? E como é que está organizado esse nosso treinamento? Esse nosso treinamento está organizado da seguinte forma. Ele está organizado objetivando ensinar tudo do Spring Boot. Claro, o universo do Spring Boot ele é um universo enorme, ele é gigantesco. Tanto é que esse curso ele não finaliza quando eu terminar as gravações. Existe uma unidade que eu coloquei, na verdade, aqui na definição como extras. Então ele é um curso vivo. O que eu quero dizer com isso? Sempre eu vou estar incluindo novidades, vídeos novos a respeito de assuntos que forem de interesse da comunidade de desenvolvimento, entendeu? Então esse curso ele é um curso vivo, ele não finaliza aqui com a unidade 9, projeto final. Sempre eu vou estar lançando vídeos extras, acrescentando informações que porventura eu não tenha visto nessa estrutura. Ok? Mas eu queria explicar como está organizado o nosso treinamento, qual é a proposta dele e o que é que você vai adquirir fazendo esse treinamento aqui conosco. Na unidade 1, nós vamos ver a introdução, o que é o Spring Boot, como é que ele está organizado. É uma etapa que eu considero fundamental para você entender a estrutura do projeto. A partir daí, nós vamos fundamentos do Spring Boot, como é que nós construímos aplicações, quais são os elementos principais das aplicações que nós construímos. Aí nós vamos para a unidade 3 e começamos a trabalhar com banco de dados. Você vai ver que trabalhar com banco de dados no Spring Boot é extremamente simples. Na verdade, tudo do Spring Boot é simples. Eu achei assim extremamente fácil trabalhar e organizar esse material para vocês. Claro, sempre buscando aqui nos materiais que eu trabalho ser o mais simples possível para facilitar o teu entendimento, facilitar o seu aprendizado. Se você for pesquisar na internet, existem milhares de cursos de Spring Boot, tanto nas suas versões gratuitas como pagas. E muitos cursos bons, temos muitos cursos bons, mas muitas das vezes não priorizam a simplicidade. Eu parto do seguinte princípio: qualquer produto de software, qualquer curso, qualquer projeto que você desenvolver, ele tem que ter como uma filosofia ser simples, simples de entendimento. Se ele não é simples o suficiente é porque ele ainda não foi muito bem pensado. Eu parto desse princípio. Tanto nos projetos que eu tomo conta, que eu trabalho desenvolvendo, quanto projetos educacionais como esse aqui. Perfeito? Na unidade 4, a gente já começa a entrar no universo web. Então, a gente já começa a criar projetos para o web. No projeto 5, nós entramos no mundo REST API. O que é essa sigla tão famosa, tão conhecida? As pessoas falam bastante. Às vezes, informações conflitantes. O que é isso? Depois, nós vamos trabalhar com o projeto REST API usando um front-end muito famoso, front-end JavaScript chamado React. Nós vamos ver na unidade 6, está bem legal esse assunto. Na unidade 7, nós vamos pegar esse mesmo projeto REST API e vamos usar o TimeLeaf, que é uma biblioteca para você trabalhar com HTML5, CSS, Bootstrap, de uma maneira muito simples, muito fácil, criar telas e consumir os serviços oferecidos por essa REST API. Na unidade 8, vamos falar dos famosos microserviços, que para muitos é uma bala de prata, e eu particularmente acho que não é, microserviços não é bala de prata. Eu acho que é um conceito muito interessante, mas ele não resolve tudo, não resolve todos os problemas. Então, pensar que tudo se resolve com microserviços, eu discordo desse posicionamento, dessa filosofia, ok? Mas vou deixar para a unidade 8 eu comentar a respeito. E na unidade 9 nós vamos fazer nosso projeto final. E como eu falei, o curso é vivo, então ele não morre aqui. Sempre eu vou estar lançando extras e conto também com vocês, participação de vocês, alunos, sugerindo: professor, o senhor pode abordar tal assunto ou gravar uma videoaula de tal assunto e tal? Aí, claro, dependendo da concentração dos alunos pedindo um determinado outro assunto, eu gravo a respeito disso e alimento. Perfeito? Então isso aqui passa a ser um curso vivo. Outra questão: todos os códigos estão na minha conta do GitHub, curso Spring Boot. É aqui, ó. Todo o código está aqui, ok? Faltou só eu levantar a unidade 9,
ainda não subi a unidade nova, porque eu estou fazendo alguns ajustes nela, perfeito? Mas está tudo aqui. Então, eu recomendo fortemente você fazer o que eu vou fazer aqui com você, e depois, se surgir alguma dúvida, baixa o projeto e analisa direitinho, ok? O nosso curso ele é baseado na seguinte estratégia: teoria e prática. Eu discordo totalmente de quem trabalha só com prática e discordo totalmente de quem trabalha só com teoria. Então eu gosto de mesclar teoria com prática. Todos os meus treinamentos são assim. E nada melhor do que construirmos projetos a partir dos conceitos teóricos. Então esse curso está estruturado dessa forma. São vários projetos, na verdade, são 12 projetos. Perfeito? E a gente vai numa escala de facilidade, vai desde o básico, do simples, alô mundo, perfeito? Que toda vez que a gente aprende a programar, a gente começa pelo alô mundo, e aqui no Spring Boot não vai ser diferente, ok? E aí a gente vai evoluindo para a web, vai começar a desenvolver uma aplicação e vai incrementar essa aplicação, enfim, tá um projeto bem legal. Aí começa a trabalhar com banco de dados, o MySQL, depois com o MongoDB, depois REST API e MySQL, REST API React, usamos o Postman para fazer requisições aos nossos serviços REST. Aí vamos para um ambiente, aplicação servidor curso, servidor público curso, REST API monolítico e depois microserviços. E por fim, vamos para o nosso projeto final, sistema de capacitação de servidores públicos chamado Syscapacity. Então nós vamos numa escadinha, vamos do mais simples, mais básico e vamos avançando conforme formos passando mais conhecimento. Como eu falei no início, esse curso, na verdade, ele não é um curso isolado, ele é um curso que faz parte de uma formação, que eu chamo Formação Completa de Desenvolvedor de Software Java para a Web. O mercado hoje precisa muito de desenvolvedores. E por mais com o surgimento do ChatGPT, com as ferramentas de inteligência artificial, elas não vão substituir o desenvolvedor. Elas vão ajudar o desenvolvedor no seu trabalho, elas vão aumentar a produtividade do desenvolvedor, mas vamos continuar precisando de desenvolvedores, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, se você quer buscar uma carreira segura, uma carreira com muitas perspectivas, carreira com oportunidades internacionais, fazendo um parêntese aqui, no meu site eu acabei de lançar a resolução de questões para projetos no exterior totalmente gratuito, perfeito? Se você tiver curiosidade, veja. E aí eu mostro como meus treinamentos ajudam a resolver isso. Esse material também está liberado no curso aqui na Udemy, de graça, ele é gratuito, perfeito? E o que mais tem me chamado a atenção, eu lancei recentemente, alguns dias atrás, e o que mais me tem chamado a atenção são alunos estrangeiros se inscrevendo para fazer o curso. Então, é o mercado todo, é o mundo todo buscando oportunidades, né, profissionais. E voltando para cá, e como é essa formação? Essa formação vai desde os fundamentos da programação. Quer dizer, se você, para fazer esse nosso treinamento, eu já parto do princípio que você tem esse conhecimento de fundamentos da programação, orientação a objetos, lambdas, streams, interfaces gráficas, banco de dados e web. Eu parto do princípio que você tem esse conhecimento. Se você não tem esse conhecimento, sinto lhe dizer, você vai ter muita dificuldade em fazer esse curso. Porque eu já parto desses conceitos básicos e avançados do Java. Isso aqui não é um curso básico, isso aqui é um curso já avançado. Então você tem que ter esses conhecimentos. Professor Sampaio, eu não tenho esses conhecimentos. Então eu recomendo que você venha fazer nossos treinamentos dos 5 assuntos, tá? Que eu disponibilizo. Eu tenho 5 cursos anteriores a esse do Spring Boot que explicam detalhadamente cada um dos assuntos. São 5 e-books, mais de 2.000 páginas, e você encontra tudo aqui na minha página bctreinamentos.com.br, perfeito? E na Udemy também, esses cursos estão publicados lá, ok? Então, voltando para cá, você tem que ter esse conhecimento para poder fazer um bom curso de Spring Boot. Professor, eu não tenho, eu quero fazer. Ok, você pode fazer, mas você vai encontrar dificuldades, porque eu já parto do princípio que você tem esse conhecimento, ok? Então, na aula de hoje, o que nós vamos começar a ver? Nós vamos começar com a introdução. O que é esse nosso curso do Spring Boot? E vamos começar fazendo 2 projetinhos. O primeiro, impressão de mensagens, muito simples. O segundo, impressão de mensagens na web. Quer dizer, a gente desenvolve o segundo projeto, aproveita a ideia do primeiro e já leva para a web. Você vai ver que é extremamente simples fazer isso com o Spring Boot. Realmente, o que me chamou muita atenção
e eu já trabalhei com vários frameworks. Me apresentando, eu me chamo Professor Sampaio, eu trabalho na área de tecnologia e educação há 25 anos, já fiz muitos projetos, trabalho com Java desde 99, desde a sua versão 1.2, então eu conheço bastante a linguagem, tenho acompanhado a sua evolução. E digo para você, já trabalhei com vários frameworks e o Spring Boot me chama a atenção pela sua simplicidade e pela sua potencialidade. Quer dizer, você faz muita coisa com o Spring Boot e de maneira simples, facilitou muito o desenvolvimento. Então você consegue abarcar tudo com o Spring Boot. É um framework fantástico, vocês vão gostar do que vocês vão ver, e simples se você seguir uma linha pedagógica bem estruturada, como é o nosso treinamento. Você vai ver que desenvolver com o Spring Boot é simples, é fácil. Você não precisa se preocupar com muitas configurações, coisa que tirava muita produtividade anteriormente, sem esses frameworks, sem o Spring Initializer, quer dizer, o ambiente do Spring Initializer, eu vou explicar aqui, você vai ver que ele facilita enormemente a sua vida na estruturação do seu projeto. Você não se preocupa mais com importação de bibliotecas, nada disso. Então você ganha muita produtividade com o Spring Boot. Tenho certeza que você vai gostar dessa nossa viagem, perfeito? E nós vamos começar. O primeiro assunto que nós vamos ver na unidade 1 é Frameworks Java. Destacando que como é que está organizado o nosso treinamento. Além de estar organizado em unidade, cada unidade está organizada por assuntos. Cada assunto é uma videoaula separada. Por que eu faço isso? Para dar tempo para o aluno estudar. Para dar tempo do aluno se organizar. Hoje eu vou assistir só as 2 primeiras videoaulas. Eu vou assistir mais uma, então facilita o seu estudo. E outro, não fica muito cansativo. Eu tenho essa preocupação da aula não ficar muito cansativa. A aula EAD, à distância, gravada, ela tem esse problema. Você tem que estar sempre estimulando ela para ela não ficar cansativa, perfeito? Então, eu tento ter uma duração máxima de até 20 minutos cada videoaula, não passar disso. Pode ser que passe, até parte de código pode ser que passe, mas enfim, a minha ideia é ter videoaulas curtas até 20 minutos, tá bom? Para não deixar você do outro lado que está me acompanhando cansado, perfeito? Então vamos começar com Frameworks Java. Eu quero que você entenda primeiro esse conceito de framework. Talvez eu esteja falando de framework aqui e você não saiba o que é framework. Tá? Mas o que é um framework? Antes de especificar o que é um framework Java, um framework é uma arquitetura de software para a construção de serviços de tecnologia. Então, qual é a ideia do framework? Framework é você ter um arcabouço, você ter um molde e seguir esse molde, esse arcabouço, baseado nos melhores princípios, nos melhores padrões de projeto, e você começar a preencher com funcionalidades adicionais que você quer. Então, qual é a vantagem de você trabalhar com framework? Baseado em padrões de projeto. Os códigos são mais seguros e fáceis de adaptar, facilidade de teste e depuração, podem ser estendidos, quer dizer, você vai ver aqui no Spring Boot que quando você já começa a criar seu projeto inicial, ele já vem com a parte de teste pronta para você usar. E isso traz um aumento de produtividade enorme, reduz o teu tempo e o custo de produção. Então, o framework é isso, entenda, é um arcabouço. Aqui eu tenho um exemplo de um framework de qualidade de serviço. Pode ser aplicado na área de rede de computadores, na área de engenharia de software. Então, qual é a ideia? Aqui você vê as classes, perfeito? Vê o relacionamento entre as classes e a partir desse arcabouço que uma ou um conjunto de pessoas definiu, trabalhou, especificou, você começa a expandir, você começa a especificar conforme a sua necessidade. Então o Spring Boot ele é isso, ele é um framework, ele é um arcabouço que você já tem a estrutura toda montadinha, aí você começa a preencher essa estrutura conforme as suas necessidades, conforme as funcionalidades que você quer. Ou seja, resumindo, do framework você nunca parte do zero. Você não começa a criar um projeto do zero, você já cria um projeto seguindo um padrão definido no mercado e validado mundialmente. É isso, é um padrão que funciona, as pessoas sabem que funciona. Aí você só tem que ter o trabalho de preencher com as funcionalidades que você precisa. Então esse seria o melhor conceito que nós temos para frameworks. Lembrando que além das videoaulas, todo esse material que eu mostro aqui vai estar disponível para vocês também, perfeito? E hoje muito se fala na área de desenvolvimento de frameworks front-end e back-end, né? Se fala muito nisso. Eu sou de uma época já um pouco mais antigo, tá? Que para a gente era basicamente arquitetura cliente-servidor. Era esse o modelo que nós tínhamos no passado e que não mudou muito. Na verdade,
as máquinas se tornaram mais potentes e a infraestrutura de comunicação, de rede, se tornou bem melhor. Então, isso nós não temos dúvida dessa evolução. Então, antigamente, o modelo cliente-servidor era o seguinte: você tinha estações. Eu cheguei a pegar essa fase logo no início, estações burras que não tinham processamento, aquelas de tela preta, e você tinha máquinas que elas eram ligadas, que eram servidores. Então isso aqui era a arquitetura cliente-servidor que a gente chamava antigamente. Então toda a lógica de programação, tudo que você escrevia ficava aqui no servidor. E isso aqui era apenas para mostrar a resposta, a tua requisição tinha uma resposta para mostrar na tela essa resposta. Não existia inteligência de código aqui, não tinha. Ok? Mas isso idos década de 90. Nós estamos falando, quando eu gravo esse material, eu gravo agora em 2023. E hoje, esse nosso cliente aqui deixou de ser um terminal burro e passou a ser um smartphone altamente potente. Se bobear, esse smartphone hoje tem uma capacidade de processamento superior a esses servidores de antigamente. Perfeito? Então esse cara faz muito processamento também. Além de você continuar tendo os servidores, grandes data centers com milhares de máquinas, tá? Que a gente chama de nuvem, né? Isso aqui nós chamamos de nuvem, né? A famosa nuvem, é isso. A nuvem é isso. É um conjunto de máquinas situadas em algum lugar, interligadas entre si e que você tem acesso a elas via internet. Esse seria o conceito resumido de nuvem. Então, como você tem uma capacidade absurda de processamento aqui, você também tem uma capacidade muito interessante de processamento no cliente. Então, esse modelo cliente-servidor você passou a ter, quando você fala de desenvolvimento, em frameworks, front-end e back-end, onde o front-end, que são as telas, né, são telas agora que têm capacidade de processamento. São telas que recebem, digamos, uma resposta em dados, digamos JSON, vou explicar ainda o que é, e pega esse JSON e destrincha tudo e mostra na tela para você. Ou seja, dentro da tua tela você tem componentes de programação, coisa que não existia antigamente. Perfeito? E uma das tecnologias líderes nessa parte de front-end, desde o seu início, foi o Java e o JavaScript. Só que o Java sempre foi do lado do servidor, claro, teve uma tecnologia como o Applet que trazia para o cliente, e o JavaScript que rodava junto numa página web. E o que prevaleceu e o que tomou forma hoje são os frameworks front-end, principalmente JavaScript. E aí nós temos várias tecnologias que se destacam, como o React, que nós vamos ver aqui no curso. O Vue também é uma tecnologia muito interessante. Temos o Angular. Então, esses são exemplos de frameworks front-end que tem componentes de programação. Você programa essas telas para receber as informações e mostrar o que você quiser. E você ganha agilidade com isso. Perfeito? Mas também tem uma carga de complexidade. Ok? E tem os frameworks de back-end, que é o que nós vamos estudar profundamente aqui no curso, que é o quê? É o Spring Boot. O Spring Boot é um framework de back-end. É aqui, ó. É a parte do servidor, as lógicas, regras de negócio, armazenamento. O cliente, a princípio, é um cliente HTML5, CSS3, usando algumas bibliotecas, por exemplo, nós vamos ver aqui no curso TimeLeaf, ou usando uma arquitetura de front-end, um framework de front-end como o React, mas o foco nosso aqui não é o React, que o React é um outro curso à parte. É uma pincelada do que é o React, como ele trabalha, e pegar um código pronto em React que eu fiz e fazer a adaptação integrando aqui com o nosso servidor Spring Boot. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Perfeito? Mas, resumindo, o back-end é o coração da aplicação e o front-end é o que você visualiza. Tá? Eu, particularmente, sou muito fã da parte de back-end, apesar que eu considero a parte de front-end interessante em termos de facilidade de uso, algo que muitas das vezes é relevado ao segundo plano. Eu digo nos projetos que eu trabalho que se a usabilidade não é bem feita, se a interface homem-computador, que é uma área da informática chamada IHC, ela não é bem trabalhada, não adianta você ter um back-end fantástico se o teu front-end não facilita a vida do usuário. E nós percebemos vários projetos aí na internet, projetos grandes, tá? Que não existe esse entendimento ou não foi feito o trabalho dessa forma, perfeito? É difícil de navegar, é difícil de encontrar as coisas, não é fácil, não é simples, enfim, eu tenho vários exemplos aqui, não vou citar, mas essa parte front-end ela tem que ser bem trabalhada. Isso acabou levando uma especialização no trabalho, né?
Hoje você tem especialistas front-end, especialistas back-end. Só que eu vejo muita gente se dizendo especialista front-end sem saber programar. Ou eu sei HTML e CSS, eu sou especialista front-end. Eu discordo desse ponto de vista. Hoje, para você ser um especialista front-end, você tem que saber programar sim e muito bem. Por quê? Porque se você utilizar algum desses frameworks como React, Angular, Vue, você tem que saber programação. Você tem que saber algoritmos, você tem que saber estrutura de dados, você tem que saber utilizar uma estrutura map. Por mais que pareça estranho isso que eu estou falando, mas você tem que saber programação funcional. Então não adianta querer só saber HTML e CSS, trabalhar com framework de front-end e se dizer desenvolvedor front-end. Eu particularmente discordo desse ponto de vista, ok? Mas por quê? Porque antigamente nós fazíamos assim. Não é que antigamente, a gente ainda faz muito assim. Uma página e cada recurso você tem outras páginas associadas. Mas hoje com a filosofia do front-end ter muito recurso computacional, a gente tem a seguinte filosofia: a gente carrega uma única página, que é a filosofia SPA, Single Page Application, ou seja, uma aplicação de página única. E aí você tem vários templates guardados em componentes, e você componentiza isso aqui, você enche de componentes isso aqui. O React, por exemplo, eu vou mostrar, isso aí é uma forma muito clara. Ele tem vários componentes prontos, você utiliza, importa aqui na tua aplicação, e esses componentes ficam trabalhando com os dados enviados pelo servidor através do back-end. Então você não precisa ficar acessando várias páginas. Isso não quer dizer que a sua aplicação não vai ter várias páginas. Não é isso, ela vai ter. Tá? Mas uma página, ela passa a ter muito mais recursos, componentes, templates, que te ajudam a trabalhar essas informações. Perfeito? Então, esse é o modelo atual, mais moderno, para desenvolver front-end. E os frameworks back-end, que é a programação dita pesada. É a pesada? É a parte de back-end, é a parte mais valorizada do mercado, é a parte que paga mais. Na minha opinião particular, com todos esses anos de experiência, eu vejo que o profissional de software ele tem que entender os dois, tanto front-end como back-end. Mas na hora de se especializar, é importante se especializar numa tecnologia de back-end e saber o básico de uma front-end. Se puder dominar bem as duas coisas, excelente. Excelente. É um profissional que vai ser super disputado no mercado. Mas já dominando uma tecnologia famosa de back-end, muito utilizada como Spring Boot, isso já lhe coloca à frente de milhares e milhares de candidatos. Perfeito? Então, você tem vários frameworks de acordo com a tecnologia. O Spring Boot é o mais popular do Java, o Django do Python, Ruby on Rails do Ruby, Express.js, JavaScript, Cake PHP do PHP. Tem outros frameworks? Tem, claro que tem diversos frameworks. Eu coloquei isso aqui como os mais populares. Perfeito? E falando do universo Java, que é o universo que nós vamos trabalhar aqui, nós temos Spring Framework, tem frameworks mais antigos como Struts, JSF, Hibernate, que a gente trabalha aqui mascarado no Spring JPA, enfim. E a gente não pode esquecer do Jakarta Enterprise Edition, da especificação Jakarta EE, que está na sua versão, no momento que eu gravo esse vídeo, na sua versão 10. O que é o Jakarta EE? Tem uma definição aqui que eu tirei da página deles, é o seguinte: é uma coleção de APIs, tá? E frameworks para criação de software. É isso que é o Jakarta EE. E para quem não sabe muito a história do Java, mas o Java chegou um momento que ele cresceu tanto, ele se popularizou tanto, a partir do Java 2, tá? Hoje eu gravo esse vídeo, o Java disponível é o Java 20, tá, pessoal? Então vocês percebem o tempo que levou isso. Aqui ele foi dividido em 3 tecnologias na época: o EE, o ME e o SE, que é o core, que é o Java principal que a gente está trabalhando aqui, junto com esse cara EE. Cresceu muito, quer dizer, houve essa subdivisão e cresceu. Isso aqui chegou a um ponto tal de complexidade que as pessoas, meio que na hora de trabalhar para o mercado, passaram a usar frameworks de terceiros. Como é o Spring Boot. O Spring Boot é um framework de terceiro, não é um framework feito pela Oracle, que é a proprietária do Java. Tá? É um framework de terceiro. Só que essas especificações, elas são a base, por exemplo, do Spring Boot, de outros frameworks. E chegou um momento que a Oracle passou isso aqui para o grupo de trabalho Jakarta. Então, o que era Java Enterprise Edition, agora é Jakarta
Enterprise Edition, que continua trabalhando nas suas especificações, continua trabalhando na evolução do Java, nas APIs. Então, as APIs que nós trabalhamos no mundo corporativo com Java, tem a especificação Jakarta por trás, perfeito? Então, isso é interessante para ter esse conhecimento. Eu coloquei até um vídeo aqui do Jakarta que ele explica melhor. Perfeito? E vou finalizar essa aula com esse vídeo do Jakarta, ok? Ele está em inglês, eu vou só destacar algumas coisas em português aqui para vocês entenderem a importância do Jakarta Enterprise. You may ask, why choose Jakarta EE? Well, there's a good chance you already have. Por que eu escolhi o Jakarta Java EE? is one of the prevalent programming languages in the industry. With the Java rise é uma of das Java, principais linguagens de Java EE programação was established do as a mundo. set of specifications for enterprise Java application Quer dizer, o development. EE, o Java EE é um conjunto de especificações Java para o mercado corporativo. E as empresas Fortune 500, as 500 maiores empresas do mundo usam Java Enterprise, que hoje é o Jakarta Enterprise. Quer dizer, não é vinculada a nenhuma tecnologia proprietária, é aberta. Quer dizer, o Jakarta é a continuação do Java EE, focado em arquiteturas cloud. Quer dizer, a tecnologia continua a avançar. Quer dizer, ela é vendor neutral, ou seja, ela não é vinculada a nenhum vendedor. Qualquer indústria pode utilizar. Exemplos de produtos do Jakarta, tá? Spring Boot, que usam a especificação Jakarta, tá? É um padrão de conjunto de especificações para desenvolvimento Java Enterprise. Portável e compatível com as versões anteriores. Vendors rely on standardized Jakarta EE specifications to build their Jakarta EE compatible products. This provides enterprise Java developers with flexibility in selecting their Quer dizer, um conjunto de preferred produtos runtime to Java build baseado and no run Jakarta enterprise Java EE, que applications. oferece estabilidade, né, para as empresas que oferecem e para quem usa. Jakarta EE is modular, capable of being adapted to fit different platforms and profiles for Facilmente different adaptável para organizations qualquer all over the plataforma world. ao redor do globo. Enables you to use the individual specifications independently or together. Você pode usar a especificação separada ou integrada ao seu produto final. Como ela está dividida, perfeito? In fact, that's exactly why Jakarta EE is so innovative. É The inovador. Jakarta EE Working Group opens the grupo de door to trabalho do cloud-native KTE. Java innovation and allows a global community of contributors to continuously E tem build uma and shape comunidade the open global source future of Jakarta EE de as a colaboradores vendor trabalhando em neutral projetos technology. open source, Whatever new independente challenges de you and your fabricantes. organization face, Jakarta EE will grow to meet them, and you will be part of it. Jakarta EE chooses you at every step, and that is why you should choose Jakarta Quer EE. dizer, o Jakarta EE escolhe você em cada passo e você também deve escolher o Jakarta EE no seu projeto. Aqui tem os links do site, perfeito? Então, para finalizar essa aula, queria mostrar essa especificação de Jakarta EE. Não vamos trabalhar com Jakarta EE, na verdade vamos trabalhar com Spring Boot, como o vídeo fala, que é baseado nas especificações nas APIs do Jakarta EE. Esse vai ser o foco do nosso treinamento e garanto, tem muito assunto aí para estudar, perfeito? Pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês. Até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço.